paz do Senhor Jesus a todos irmãos do Rovuma ao Maputo, sintam-se todos cumprimentados. Amados irmãos, povo moçambicano do Rovuma ao Maputo e todos que estão na diáspora, na América, Ásia, Europa e por aí vai, que vão ouvir esta live, assistir esta live, fiquem atentos. Irei trazer hoje um caso sobre o nosso teólogo, pastor e revolucionário. Além disto, ele é candidato à Assembleia da República pelo Partido Nova Democracia. Ele foi chamado ao tribunal por ter feito uma entrevista na TV, na qual ele deu o seu depoimento, e eu vou deixar ficar aqui a minha opinião sobre o assunto e também a opinião de Deus, porque a minha opinião é segundo a palavra de Deus. Então eu convido você, se ainda não é subscrito, subscreva-se, siga o canal e ao seguir o canal você deve prestar atenção em colocar ali onde está escrito subscreva-se, você deve colocar para todos, porque se você não colocar para todos, você não irá ser notificado quando eu fizer alguma live ou postar algum vídeo, você não será avisado. Então convido você a fazer isso. Então, amados irmãos, nós temos aqui, portanto, temos aqui um cenário. Antes de eu vos mostrar, eu vou vos mostrar aqui. Ele foi, portanto, notificado e primeiramente recebemos que ele foi notificado na quarta-feira, recebemos um comunicado nos WhatsApps. Candidato, eu vou ler aqui, onde diz candidato da Nova Democracia chamado ao tribunal. Isto é algo que já aconteceu. Na quarta-feira, o Albino não terá chance de caçar voto nas avenidas da cidade de Maputo, pois estará no tribunal, segundo informou José Massango. Ministério Público instaurou um processo crime contra teólogo Albino Manguene por ter falado do golpe de Estado em plena televisão. Então já sabemos quem instaurou o processo crime. Foi o Ministério Público, não sei a mando de quem, se foi a mando deles próprios. É um caso datado, portanto, de novembro, é datada de novembro de 2023, na televisão Glória. Albino Manguene lamentava as fraudes que marcaram as afeições autárquicas, alegando estarmos longe de alcançar a verdadeira democracia, tendo sugerido um golpe como solução e dizendo as seguintes palavras:
Não funciona as sanções econômicas. Não funcionam a revolução popular. Só nos resta uma coisa, o golpe do Estado. Os milhares, portanto, os militares são nossos irmãos, são nossos sobrinhos, são nossos primos, os policiais vivem conosco, eles precisam nos ajudar. Se necessário, vamos ao golpe de Estado, disse Albino Manguene. Ao que se sabe, Albino será ouvido às 11 horas da quarta-feira. Portanto, ele, por ter dito que não funcionam as sanções econômicas, não funcionam a revolução popular, só nos resta uma coisa, o golpe de Estado, foi suficiente para ele ser constituído, arguído. Amados irmãos, eu gostaria muito, mas muito, com todo respeito, como cidadã moçambicana, gostaria muito que o governo nos trouxesse uma informação clara sobre este assunto. Dizer que estamos cansados de ver pessoas a serem levadas ao tribunal e nós, o povo, não temos nenhuma informação. Estamos cansados de ver pessoas serem mortas, nós, o povo, não temos nenhuma informação. Então, eu me dirijo agora, com todo respeito, ao tribunal, esse que notificou portanto, Albino Manguene. Albino Manguene é uma figura pública, é um pastor, é um homem de Deus, e eu penso que por causa disso, o nosso Estado deveria nos trazer a informação do que está a acontecer com Albino Manguene. Porque trata-se de um assunto complicado que está nos a tirar o sono. E nós precisamos de entender o que está a acontecer. Eu gostaria que o nosso Estado, o nosso governo, que diz que Albino Manguene proferiu palavras contra o Estado, eu gostaria que nos trouxesse para que nós, a população também, caso isso seja real, possamos aprender. Porque eu penso que o governo, em minha humilde opinião, não deveria correr para processar as pessoas. Então eu vou convidar o nosso governo a nos trazer o que é que está a se passar, afinal de contas, com o nosso irmão Albino Manguene. Seria muito bom. Como você está? Senta, tem calma, vamos conversar. Seja bem-vinda, a casa é toda sua. Vamos compartilhar tudo, de cama até panela. Pois é, podemos conversar, podemos entender, porque há um ditado que diz assim que é conversando
que a gente se entende. Então, eu pergunto, o que se passa com este senhor, homem de Deus, exemplar? O que se passa com Albino Manguene? Ele está a concorrer para ser deputado da Assembleia da República. O que será isto? E por que o Estado não nos informa? Por quê? Contudo, vamos conversar um pouco com o nosso presidente e eu virei com uma reportagem aonde o próprio Albino Manguene aparece e ele dá o seu depoimento, porque amanhã ele terá que voltar ao tribunal. Então, eu gostaria muito que nós pudéssemos ver, me ajudem a ver, a entender o que está se passando com Albino Manguene. Amanhã ele tem que voltar ao tribunal, povo moçambicano, porque ele deu uma reportagem e deu a sua opinião. Este senhor não deu golpe de Estado. Ele deu a sua humilde opinião no meio do desespero, assim como todo o povo moçambicano do Rovuma ao Maputo está desesperado. Então, eu gostaria sinceramente que vocês me ajudassem a chegarmos aqui a uma conclusão, partilhando esta live o máximo que vocês puderem partilhar, até chegar aos nossos dirigentes, até chegar à Assembleia da República, até chegar aonde quer que seja. É algo que nós estamos a precisar de termos uma resposta para nos posicionarmos. Porque, conforme eu disse, é uma preocupação para todos nós, povo moçambicano. Precisamos de saber o que fazer, precisamos de entender o que está se passando no nosso país. Nós precisamos entender. Então, vamos conversar, vamos ver o que Samora Moisés Machel diz. E em seguida, eu vou colocar a reportagem e vocês vão poder comentar ou vão poder, portanto, partilhar com outras pessoas para que a gente, como povo moçambicano, possamos ter uma conclusão disto. Eu, em particular, estou ansiosa, me sinto necessitada em ter uma conclusão. O que está se passando? Como você está? Senta, tem calma, vamos
vamos conversar. Seja bem-vindo, a casa é toda sua. Vamos compartilhar tudo, cama até panela. Então, podemos partilhar tudo, podemos partilhar a panela, mas nós precisamos de uma resposta. Agora, será que a resposta é esta que Samora Moisés Machel nos dá aqui? Então nós, como povo moçambicano, nos perguntamos, onde é que nós estamos? O que será que está se passando de facto no nosso país? É uma grande preocupação isto. Isto é uma grande preocupação. Uma grande preocupação. Vamos varrer a nossa casa. Vamos passar a vassoura por todos os cantos da casa. Vamos começar pelo aparelho de Estado, porque é um instrumento fundamental da política do partido. O nosso aparelho de Estado tem de se libertar de todos os infiltrados, de todos os indisciplinados, de todos os incapazes, de todos os preguiçosos, de todos os negligentes. O nosso Estado é um Estado de operários e camponeses, não é um Estado de inúteis, preguiçosos e reacionários. Vamos dar a tarefa a todos os ministros de fazerem a limpeza dos respectivos ministérios. Cada ministro deve, no prazo de 3 meses, assegurar que o seu ministério é uma estrutura sã e dinâmica operativa. O povo tem a tarefa de participar nesta purificação. O povo, mais uma vez, será o filtrador, como nas eleições para as Assembleias do Povo, como na estruturação do partido. O povo deve denunciar os infiltrados, apontar os indisciplinados, desmascarar os incompetentes, atacar os arrogantes, desalojar aqueles malfeitores. Vamos criar condições para a participação do povo nesta tarefa. Em cada ministério vai ser criado um gabinete de controle e disciplina, dirigido pessoalmente pelo ministro. A população poderá dirigir-se diretamente ou por carta a esse gabinete. É a ação do inimigo e deve ser punida essa ação. O operário que estraga a máquina por desleixo comete um crime contra a nossa economia. Deve ser punido. O motorista que estraga o caminhão por má condução, por excesso de velocidade, comete um crime contra a nossa economia. Deve ser punido. Crime não é só roubar ou matar. A máquina, o caminhão, o trator, o gerador, a máquina de soldar, o serrote, foram comprados com dinheiro produzido pelo povo. Representam o suor do povo, o sacrifício do povo. São instrumentos essenciais na batalha da produção. Destruir esses instrumentos por negligência ou desleixo constitui um crime contra a economia. Crime contra a economia é crime contra os interesses do povo. Temos leis para punir esses crimes. Vamos aplicá-las. Temos o Serviço Nacional de Segurança Popular. Temos as Forças Populares de Libertação de Moçambique. Temos as Forças Policiais. Temos o Tribunal Militar Revolucionário. Os Tribunais Populares. E vão funcionar. Vamos tomar medidas no aparelho do Estado, nas fábricas, nas empresas, em todos os locais de produção. Vamos implantar em todos os locais a disciplina de ferro. Aprendemos durante a luta armada o valor da disciplina. Só deverão ser trabalhadores do Estado aqueles que reunirem as condições necessárias. Ser trabalhador do Estado, antes de tudo, é ser servidor do povo. É uma honra e uma grande responsabilidade ser
servidor do Estado, ser trabalhador do aparelho do Estado. Temos de ser exigentes. Só podem ser trabalhadores do Estado os que revelem patriotismo, disciplina, competência, honestidade, sentido de responsabilidade, respeito e cortesia no trato com o público, dinamismo e iniciativa, pontualidade, espírito de aprender, espírito criador. São qualidades que devemos exigir de qualquer trabalhador para ser servidor do aparelho do Estado. O Estado não pode ser o asilo dos inúteis e dos incompetentes. O Estado não pode ser o refúgio dos indisciplinados e dos corruptos. Para ser trabalhador do aparelho do Estado, é preciso fazer concurso. Para ser promovido no Estado, é preciso fazer concurso. A qualquer cidadão deve ser reconhecido o direito de reclamação nestes concursos. Os critérios de admissão e de promoção devem ser rigorosos e objetivos. Devem estar fixados em normas e regulamentos. O aparelho do Estado é o instrumento fundamental do nosso poder, do poder dos operários e camponeses. Não podemos permitir que ele continue infiltrado e corrompido. É o aparelho do Estado que tem de dirigir a economia. É o aparelho do Estado que tem de pedir contas às empresas pela execução do plano, pelo cumprimento das metas. Ouvimos aquilo que Samora Moisés Machel disse. Deixa aí ficar a sua opinião. Nós temos o caso do nosso Albino Manguene. Ouvimos o presidente Samora Machel o que falou. Ele dizendo que o Estado deve trabalhar com a sociedade. O Estado deve trabalhar com o povo. Eu pergunto, o nosso Estado trabalha com o povo? Então, onde é que está a diferença aqui? Porque eu já consigo notar uma diferença, em minha humilde opinião, quando Graça Machel falou que a Frelimo foi capturada. Quando eu escuto Samora Moisés Machel, eu não tenho dúvidas nenhumas, as minhas dúvidas desaparecem completamente e eu passo a acreditar que realmente a Frelimo foi capturada. Infelizmente, a Frelimo está desviada e perdeu o seu foco, em minha humilde opinião. Mas tem uma coisa muito importante que ele falou. Para ser trabalhador do Estado, tem que estar pronto para aprender. E eu estou pronta para aprender. Eu quero ser trabalhadora deste Estado aqui. Não preciso de ir aos vossos gabinetes me darem dinheiro. De borla mesmo, ser vossa trabalhadora. Vos informarem o que não está bem aqui. Mas eu tenho uma grande preocupação agora. Vocês levaram Albino Manguene. Amanhã, ou melhor, hoje, porque já são 2 de madrugada, hoje vocês chamaram a ele, hoje dia 13, sexta-feira, para ele ir tirar lá as digitais dele, como se ele fosse um criminoso. Então, aqui está a haver uma contradição. Ele apresentando uma situação que está a acontecer em Moçambique, que não é mentira nenhuma, é uma verdade.
Ele está a ser preso. Está a ser preso, né? Vocês querem prender o Albino Manguene. Vocês vão conseguir prender o Albino Manguene? Podem até conseguir, mas vocês não vão conseguir prender a verdade. Não vão conseguir prender a verdade. É impossível prenderem a verdade. É impossível. A verdade é a verdade. A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Não há como. Não há como não se conhecer a verdade. Não há. Isso aí é quererem se enganar a vocês mesmos. Amados irmãos, antes de eu passar o vídeo da reportagem do Albino Manguene, eu vou ficar aqui. Nós ouvimos o que Samora falou, não foi? Então agora vamos ouvir o que Deus está a falar. O que Deus tem a dizer sobre este caso do Albino Manguene. Amados irmãos, a palavra de Deus que eu mais amo diz assim, no livro de 2 Coríntios 13, 8. Ela diz assim: pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Não é possível. Se você, esta mensagem está dizendo assim, se você lutar contra a verdade, você vai cair. Porque ninguém pode contra a verdade. Pois nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Se você não está lutando a favor da verdade, você não pode nada, você vai cair. A verdade, irmãos, sempre prevalece, ainda que os homens tentem silenciá-la com mentiras e injustiças. Albino Manguene, teólogo, pastor e candidato a deputado, está sendo o alvo de um sistema que prefere calar vozes ao invés de enfrentar a verdade que eles trazem. Acusá-lo de calúnia e difamação por expressar dura realidade que nosso povo enfrenta é uma tentativa de manchar seu nome e sua missão. Mas como diz a palavra, a verdade vos libertará. Irmãos, não há como. A verdade, ela nos libertará. Tentar manchar Albino Manguene é manchar-se a si mesmo. Tentar manchar a verdade, escondê-la, é manchar a si mesmo. A melhor coisa que a pessoa deve fazer quando erra é assumir o seu erro, que era a virtude mais sensata e apreciada pelo povo moçambicano que Samora Moisés Machel tinha. Eu lembro-me, eu ainda era criança, mas todos os dias, quase todos os dias, Samora Moisés Machel saía na televisão para conversar com o povo. Fazia palestras, fazia comícios, falava com o povo e não admitia que a polícia se aproximasse. Desmandava a polícia se afastar e exigia que a polícia deixasse o povo em paz e à vontade. A palavra de Deus diz:
Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressores para privar os pobres de seus direitos e da justiça, os oprimidos do meu povo. Ai, amados, realmente estamos a brincar com Deus. Estamos a brincar com a verdade. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Se você vive na mentira, você está fora da palavra de Deus, está fora de Deus. Está fora. É muito triste, mas infelizmente é a realidade. É a realidade. Eu quero deixar claro com todo respeito para os nossos dirigentes, não é nada agradável para nós falar dos problemas que tem em Moçambique, seja cá ou fora de Moçambique, porque para nós é uma autêntica vergonha. Vocês não imaginam como é vergonhoso para nós termos que pegar em nós e fazer isso. Nós estamos a viver em tempos onde as eleições se tornaram uma peça de teatro sem verdadeiro valor, onde marchas pacíficas são respondidas com gás lacrimogênito e a voz do povo é sufocada pela força. Albino Manguene, como pastor e líder espiritual, carrega a responsabilidade de denunciar a injustiça. Ele não incita a violência, mas revela a frustração de uma nação que clama por uma mudança verdadeira. Nossos dirigentes, talvez vocês não saibam, nós somos Albino Manguene também. Porque nós também somos crentes. Nós também somos tementes a Deus. Nós também somos. Nós carregamos a mesma missão e a Bíblia diz claramente que ai de nós se não avisarmos o pecador que ele vai morrer. Albino Manguene não está a fazer nada mais e nada menos que falar a verdade. Ele está somente nos trazendo a verdade. E é muito triste quando nós vemos o nosso irmão sendo ameaçado como ele está sendo amedrontado. Nós, o povo moçambicano, não nos sentimos confortáveis com isto. Gostaríamos que vocês soubessem. A Bíblia diz em Isaías 10:1: ai dos que decretam leis injustas,
dos que escrevem decretos opressores para privar os pobres de seus direitos e da justiça, os oprimidos do meu povo. Isaías 10, 1 a 2 diz que ai destes aqui, e é assim que está a agir o nosso governo, ao invés de ouvir o clamor do seu povo, prefere silenciá-lo com ameaças, acusações falsas. Mas como filhos de Deus, sabemos que não importa o que os homens tentem fazer, a justiça de Deus prevalecerá. Albino Manguene não é a favor do golpe de Estado. Albino Manguene não é um terrorista. Albino Manguene e todos os crentes de Deus não são terroristas para serem tratados como tal. É muito triste. É muito triste. Ao invés, amados irmãos, ao invés de ouvirem o clamor do povo, preferirem mesmo silenciar este povo com ameaças, acusações infundadas. Por quê? Por quê? Hoje querem tomar as digitais de Albino Manguene, querem constituí-lo réu para sujar sua imagem. Mas Deus conhece os corações e nada há oculto que não venha a ser revelado e nada em segredo que não venha a ser conhecido e trazido à luz, como diz o livro de Lucas, capítulo 8, verso 17. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se. Se alguém pensa que estará escondendo alguma coisa, eu garanto que se engana e muito. Muito mesmo. Porque é algo impossível. Amados irmãos, eu deixo ficar aqui uma coisa clara. Como filhos de Deus, sabemos que não importa o que os homens tentem fazer, a justiça de Deus, ela vai prevalecer. Hoje querem tomar as digitais de Albino Manguene, mas isso não vai fazer com que ele seja menos crente, ou seja menos verdadeiro, ou menos fiel. Deus conhece os corações e o povo vê a verdade
E enquanto Deus for a nossa rocha, nós não vamos temer. Não vamos temer coisa alguma. Enquanto Deus for a nossa rocha, como povo de Deus, nós não vamos temer. Sigamos em frente com fé inabalável. Pois bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus 5,6 deixa claro isto. Bem-aventurados, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Que Albino, como teólogo e pastor, continue sendo forte e que saibamos que o Senhor lutará as nossas batalhas, que toda injustiça seja desfeita pela mão do nosso poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus seja conosco, que Deus seja com Albino Manguene e que a mensagem de Samora Machel... Vamos varrer a nossa casa. Vamos passar a vassoura por todos os cantos da casa. Vamos começar pelo aparelho de Estado, porque é um instrumento fundamental da política do partido. O nosso aparelho de Estado tem de se libertar. Pois é, amados irmãos, quando o nosso aparelho de Estado vai libertar-se? Como você está? Senta, tem calma, vamos conversar. Seja bem-vinda, a casa é toda sua. Vamos compartilhar tudo, cama até panela. Esta é a notificação que Albino Manguene recebeu para comparecer ao tribunal. Acredito que você também recebeu esta notificação para ele participar como se de um criminoso se tratasse. É muito triste quando nós vemos um servo de Deus sendo tratado como se fosse um criminoso. E um dos documentos diz que o investigador chama-se Agostinho, acho que é Agostinho Fumo, se não me engano. Caríssimo meu senhor investigador, este homem é servo do Deus vivo. Não se pode calar a verdade. E não fica bem quererem calar a verdade. Não fica bem. É muito triste mesmo. Vamos ouvir, vamos ver a reportagem e depois disto vamos orar, vamos clamar e que Deus faça justiça a favor do Albino Manguene e a favor de todos os crentes a quem o nosso governo se levantar contra eles. Em
Em nome de Jesus. Amém. Segurança do Estado e que este processo foi elaborado pelo Ministério Público através do GECOT, Gabinete de Crimes Organizados e Transnacionais. E na sequência de uma participação minha televisiva, em que há uma fala atinente ao golpe de Estado, em que eu falo, comento sobre o golpe de Estado. E que desta audição, que teve um número considerável de perguntas, há que destacar duas perguntas. A primeira pergunta que me foi colocada é porque, na minha fala, digo que sou apologista ao golpe de Estado, mas não à guerra civil. Eu expliquei que é porque a guerra civil sempre implica violência, mas o golpe de Estado nem sempre implica violência, como o caso daquilo que aconteceu em Zimbábue. O Mugabe sofreu golpe de Estado, mas não houve um ato de violência, de barbaridade, de crueldade. Foi uma transição pacífica. Então, eu entendo que, no nosso contexto, o termo golpe de Estado é um termo que assusta, porque é conotado a violência. Mas, do ponto de vista científico, o golpe de Estado nem sempre pressupõe ou implica em uma violência, existem golpes pacíficos. Então, por isso que eu respondi, eu disse que, na minha entrevista, sugeri golpe de Estado como uma das medidas, que não é a única. Em que contexto alguma guerra seria o golpe de Estado? Quando as outras medidas não se demonstrarem eficazes, como as eleições não resultarem, as sanções econômicas, e nós sabemos que nunca somos sanções econômicas, e as manifestações ou a revolta popular. Se não funcionam esses recursos, há uma instância que se recorre para um processo de transição. Isso é uma questão de história. É uma questão que estuda-se também em ciência política. Um dos recursos que é o último é o golpe de Estado. Mas é usado quando os outros não se demonstram eficazes. É usado se necessário. E conforme eu disse, nem sempre o golpe de Estado deve ser conotado a violência. Porque nem todo golpe de Estado pressupõe violência. Eu acho que é uma matéria que nós compreendemos a ciência política, em como a ciência política discute ou trata. São várias formas de golpe de Estado. Não é apenas olhamos para o golpe de Estado no sentido violência. E a outra questão é que o Ministério Público entende a minha fala sua convidar a população e aos militares para se juntarem a mim, porque eu tenho intenção de promover o golpe de Estado. Eu respondi que de forma nenhuma. Do ponto de vista factual, não tenho como proceder isso. Mas na mesma entrevista, logo no início da fala, deixei claro que eu oro isso não acontece em Moçambique, na qualidade de cristão, porque quero paz. Mas também não estaria a correr como candidato a deputado. Se você fazer golpe, é só ir derrubar. E não sofrer com campanha, a correr para ser eleito como deputado por via de mecanismos constitucionais. Então, se isso fosse verdade, era só correr para ir efetivar o golpe. Mas essa é uma percepção falaciosa do próprio Ministério Público. Eu entendo com isso que trata-se de percepção política. Então, eu entendo que o regime está a usar as instituições do Estado para perpetuar uma perseguição política. Qual seria a razão? Qual seria a razão? É intimidar, é amedrontar. A partir do momento que um indivíduo normal que passa por uma situação dessas, fica com medo, encurralado, não fala, vai dar entrevistas com liberdade, porque teme que qualquer momento pode ser acusado. Então, certa forma, se alguém não tem estabilidade psicologicamente, isso
afeta, mas conforme eu disse e eu sempre defendo, sou indivíduo que eu posso sustentar de qualquer minha falha. Então, todo quer que seja entrevista. E eu declaro o único crime do qual eu possa ser mesmo acusado é por amar defender o meu país. Esse crime, se insistir, pode me acusar. Talvez para usar qual é o resultado da audição que fez. O resultado é que o ponto em que nós ficamos é que querer na sexta-feira eu ir fazer passar as impressões digitais, porque nesse momento eu sou admito e o caso vai seguir o seu processo normal de investigação. E até lá serei inocentado ou condenado. O que, na minha opinião, não basta ser leigo. Para ter um principiante entende que não tem nada crime, é apenas uma perseguição política. E nós estamos focados em tempos eleitorais como essas, eu acho isso desespero e falta de inteligência. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos aqui, né? Vemos as pressas. Amados irmãos, nós estamos aqui perante uma situação que realmente parece perseguição. E o mais engraçado é que o nosso governo não persegue somente os políticos. Até nós, os civis, estamos também na mesma fila para sermos sabotados. Eu tive uma história muito triste mesmo. Quando se trata de dinheiro, o nosso governo, os nossos tribunais, parece que deixam até de pensar. Ou talvez quando se trata de um caso que tem a ver com camaradagem, eu não sei o que se passa, não sei qual é o problema que se passa, mas há coisas estranhas que eu já assisti. E eu vou contar um testemunho. Eu tive um takeaway, eu conto esse testemunho diante de Deus. Um takeaway que eu fui obrigada a me desfazer do takeaway para não perder o takeaway. Tirar o takeaway do passeio onde estava. Irmãos, o município não pensa em ninguém. Em ninguém. Na altura estava lá, se não me engano o nome era o David Simango. Eu até tentei ir conversar com ele, dizer que eu não devia nada e que eu estava a pagar em prestações o valor, porque o valor eu tinha que pagar em um ano. Eu tinha ainda muito tempo, mas eles mandaram uma notificação para me prender. Primeiro mandaram-me multa antes do ano acabar. Mandaram-me uma multa. Eu não sei como é que te mandam multa enquanto o crime você ainda não cometeu. Enquanto a infração você ainda não cometeu. Eu já havia pago uma parte. Faltava pagar a outra parte. Mas o que aconteceu? Não quiseram saber. Mandaram-me uma multa, disseram que eu já deveria ter pago antes mesmo do ano terminar, mas ninguém me informou isso. Todos os anos que se faziam as coisas, fazia-se normalmente. Pagava-se normalmente, eu sempre tive oportunidade de pagar aos poucos, mas porque eu naquela altura manifestei descontentamento com o partido Frelimo, vingaram-se contra mim. Eu penso que foi por causa disso. Eu penso que foi por isso, por quê? Porque nunca me disseram o motivo, o que aconteceu, e eu até hoje carrego isso comigo.
É algo que os meus filhos acompanharam, assistiram. Qual é a imagem que os meus filhos vão ter do Partido Frelimo? Qual é a imagem que os meus netos vão ter do Partido Frelimo? É uma grande decepção. É uma grande decepção. Então, nós temos que acabar com isto. E quando o nosso presidente Samora Moisés Machel diz que há problemas no nosso estado, os problemas não acabaram. Talvez seja esse o motivo que levou à morte dele. É por essa razão que eu não acredito em votar na Frelimo, não acredito em votar no Chapo, não acredito que venha haver mudanças, eu não acredito, porque nem Samora Machel, que não tinha rabo preso com ninguém, eu não digo que Chapo tem, mas Samora Machel, que era aquele presidente que é livre, não era amigo de ninguém, aquele senhor ali. Aquele senhor era amigo de todo mundo e não era amigo de ninguém. Ele era amigo da verdade. Ele foi morto. Chapo vai conseguir trabalhar mesmo do jeito que as coisas estão? Será que Chapo vai conseguir trabalhar do jeito que a Frelimo está? A parte que me alivia é porque o povo moçambicano do Rovuma Maputo não quer saber mais da Frelimo. Do Rovuma ao Maputo. E por causa dessas coisas, vocês prendem as pessoas, fazem as coisas às pessoas, muita coisa que acontece. Eu tive que pagar 2 vezes. Até uma senhora lá no Conselho Municipal disse que o meu documento não devia estar ali. O meu documento não devia estar ali porque eu tinha pago a licença e eu tinha pago uma parte do valor. Então aquilo ali não devia ser olhado como crime. Eu todos os dias ia ao tribunal, mas acreditam que eu recebi uma chamada para me prenderem por causa de 17 mil meticais. Ainda colocaram lá dinheiro de o quê? Dinheiro de busca e captura. Quem é que foi me buscar e me capturar? Para eu ter que pagar busca e captura. Busca e captura, vocês que são intelectuais, que são advogados, que são juízes. Existe busca e captura mesmo. Eu até hoje tenho os documentos deste processo, não deitei fora. Até hoje eu tenho. Se eu procurar aqui na minha casa, eu encontro. O juiz, eu pedi lá na tal secretaria que eu queria conversar com o juiz. O que eu queria conversar com o juiz? Pedir para pagar aos poucos aquele valor, apesar que eu sabia que era injusto. Explicar ao juiz também. Eu não fui julgada e isto tudo foi feito pelo Ministério Público. Então, eu não sei o que se passa com o nosso Ministério Público, com todo respeito. Eu peço perdão por estas palavras. Aqui em Moçambique não podemos falar nada. Mas eu não sei o que se passa com o Ministério Público. Há tantos crimes que estamos a ver de fraudes. Vocês não abrem processo contra essas pessoas que estão a fazer fraude. Nós estamos a assistir. Nós, o povo, estamos a denunciar todos os dias crimes. Estamos até a mostrar às pessoas de tudo. E ainda estamos a ouvir que naquele dia vai haver fraude, no dia 9 de outubro. Vai haver fraude. No ano passado houve fraude. O Ministério Público não consegue notificar o Partido Frelimo que tomou posse, enquanto não ganhou Matola, não ganhou Maputo, não ganhou em muitos sítios. Não ganhou. O povo viu isso. Ficou claro porque tínhamos toda a informação direta. Tínhamos todas as informações. A oposição mostrou isso. A própria Frelimo admitiu.
apareceram vossos camaradas a pedirem para deixarem as pessoas governarem e não terem essa atitude. É muito triste. Então nós, o povo moçambicano, temos que ver essas coisas todas erradas e nós temos que nos calar. É isso que vocês estão a dizer para nós. Eu gostaria que vocês respondessem essa minha questão, com todo respeito. Mas ainda temos mais. Vamos ouvir agora o que a nossa irmã tem a dizer, a outra revolucionária. Eu gostei muito da apresentação dela. E ela deixa claro mais algumas coisas aqui. Para acompanhar, portanto, o ultimato desta informação que recebemos, não é? Através das redes sociais, em que apontavam que o pastor teólogo Albino Manguene, que é agora candidato à Assembleia da República, não é, deputado, teria, na verdade, vindo cá, não é, prestar declarações daquilo que foi acusado de crime transnacional. Ouvimos na primeiríssima mão aqui no mesmo edifício Cernic, é o novo edifício, que se situa mesmo aqui no bairro Triunfo. Isto, portanto, ouvimos na primeiríssima mão e, pelo que entendemos aqui, não há nada. Trata-se de uma perseguição política, segundo palavras do próprio Albino Manguene. Fique antenado, porque na sexta-feira teremos mais informações relativamente a este caso, não é? Que o próprio Manguene teria dito que está a ser, portanto, seguido. E, bom, antes de mais, deixe-me só ouvir a Quitéria, portanto, do Guerrilhar, também tem algo a dizer. Está a criar um expediente muito mal equacionado, muito mal ensaiado, que cerceia as nossas liberdades. Nós viemos aqui dizer ao Batista Aldir, estamos firmes, estamos do seu lado. Estamos conscientes que as nossas instituições, às vezes até contra a vontade dos próprios magistrados, contra a vontade de agentes do CERNIC, contra a vontade de todos os intervenientes da legislação penal, a mando de ordens superiores, são instigados, que é por si só um crime, são instigados a cometer, a perseguir as suas pensões feridas. Estamos a dizer que as feridas do ano passado, o próprio governo não ia querer esquecer, porque ano passado nós sofremos golpes de Estado. Quer dizer, a Frelimo fez um golpe aqui. Estamos a falar, estamos a acusar os outros de golpe. Aquilo que aconteceu ano passado, em Guru, em Mamameu, no município de Maputo, em Nampula, em Nacala, não tem outro nome senão golpe. Pessoas ganharam eleições e não foram para os municípios. Isso é uma ocupação ilegal e inconstitucional de um poder. Então não vamos fingir se moralismos falsos, se a Procuradoria, no seu exercício penal, quer ir atrás de alguém, deveria ir a correr atrás daqueles que fizeram golpe de Estado do ano passado, que bateram as pessoas, que perseguiram as pessoas, que dispararam nas assembleias de voto. É o que foi constituída ruída num processo que foi iniciado pelo Partido Frelimo, foi perder na parada do tribunal, porque era um processo sem fundamento. Então, cada vez que nos dizem que nós não fazer campanha de reconciliação, de mudança, então piscam a esquerda e a direita por tudo aquilo que estão a dizer. É o contrário do que estão a mandar acionar o seu sistema opressor e de perseguição fazer. Não vamos fingir que quando combatemos Manguene num ano em que a polícia disparou contra nós na manifestação da Zagaia, tirou o olho de pessoas, matou a senhora Mina, a polícia apalhou pessoas durante as eleições, perseguiu pessoas, censurou pessoas, vieram acusadas de golpe de Estado, nunca trouxeram evidências. A Procuradoria não foi atrás do comandante. Aliás, houve processos que foram metidos na Procuradoria sobre as manifestações de março, de 18 de março. Onde estão esses processos? Por que a Procuradoria ainda não instou para a direita ao CERNIC, aquele comandante da polícia que justificou os disparos contra os cidadãos? Por que até hoje não chamaram aquelas pessoas que nos perseguiram ano passado? Essas pessoas não interessa isso que nós estamos a ver. Temos notícias de sequestro todos os dias, nós não estamos a chamar as pessoas. Temos assassinato de baleamento de pessoas, nós não estamos a chamar as pessoas. Então vamos chamar as pessoas que fazem análise na televisão, que estão a ir a um programa de televisão e dizer com toda a humildade e certeza que o que aconteceu nas eleições não é correto
e as pessoas estavam nas ruas a marchar porque estavam indignadas com os resultados eleitorais, que havia militares, havia cidadãos que estavam a fazer vídeos a dizer que aquilo não era correto. Isto está a chamar a atenção ao próprio Estado. Aliás, o Estado deveria ficar feliz quando o cidadão diz: Estado, comporte-se, porque você está precipitado. São coisas que você próprio não vai ninguém aqui gostaria de transições incondicionais de poder. Ninguém aqui gostaria de ver violência. Mas as pessoas estão a dizer que se você diz na Constituição da República que nós temos um sufrágio universal, direto, secreto, regular de eleger as pessoas, e quando chega esse momento tal sufrágio, você recolhe a conta do eleitor das pessoas, você separa as pessoas, você tem que monitorar eleições, você põe a polícia disparada da cidade de voto, você tem eleitores na Tanzânia, no Malawi, no Zimbábue, vem por aqui encher urnas, e você diz que fez eleições. Isso não é golpe de Estado. Isso é comportamento correto. Então não vamos lá ter Estado com seriedade necessária. Estado exige seriedade. Então são as instituições que têm que dar o respeito necessário ao Estado. Para que nós, cidadãos, possamos respeitar e receber. Irmãos, Ministério Público, povo moçambicano, vamos ser sérios, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. A verdade é a verdade. A verdade não tem como. Não tem como. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. A verdade libertará vocês quando conhecerem. Qual é o problema de aceitar que você tem um trabalhador corrupto na tua empresa? Se o ladrão não és tu, aceita e combata a corrupção. Combata a corrupção. O que te impede de combater a corrupção? O povo moçambicano está a ver agora em Venâncio Mondlane como um socorro. Outros até chegaram ao ponto de o tratar como Messias. Não é porque estão a olhar para ele como Jesus Cristo, não. Quando falam Messias, é no sentido de nossa salvação. No sentido humano, figurado. É a única salvação que a gente tem, é Venâncio Mondlane. No sentido político, no sentido de ele vai fazer alguma coisa por nós. O povo moçambicano pode ter usado uma expressão que não deveria ser adequada como Messias, mas porque não foi ver uma outra, não encontrou uma outra expressão. Por quê? Mesmo sabendo que ele é o homem dependente de Deus, sabemos que neste momento é o único candidato consciente, é o único candidato que você olha e vê que este senhor é íntegro, este senhor vai fazer alguma coisa pelo povo moçambicano, ele tem vontade, ele não se importou de negar ofertas, não se importou de negar muita coisa por amor do povo moçambicano. Então, quem mais está preparado para nos governar, senão aquele que está a dar a sua vida por nós? É por isso que está a ser chamado de Messias por alguns. Porque ele abriu mão da Assembleia da República pelo povo moçambicano. Quem é que faz isso pelo povo moçambicano? Quem? Então, eu digo uma coisa. Eu estou à espera da resposta do Ministério Público. Estou à espera da resposta do Ministério Público. Porque eu também quero saber. Virem aqui na televisão nos dizerem, jornalistas,
O povo moçambicano, todo mundo que vocês não podem abrir a boca nem um dia para falarem. Não vamos viver uma democracia de mentira. Se há democracia, então eu penso que o nosso governo tem que nos ouvir. Se não há democracia, tudo bem. Mas se há democracia, vamos lá ser justos diante de Deus. Vamos ser justos. Realmente a Albino Manguene falou uma verdade. Sobre nós crentes, a única coisa que vocês podem nos condenar é por querermos defender o povo moçambicano. É só isso. Mas vocês também vão nos condenar se não estão interessados em defender o povo moçambicano. Mas se estão interessados, então vocês não vão nos condenar. Pelo contrário, vão nos ouvir. O que é que custa ouvir? O que é que custa ouvir uma crítica para você depois mudar? O próprio Venâncio Mondlane andou a ouvir tantas críticas agora, até foi chamado de ladrão. Foi dito que ele está roubando, está a comer o dinheiro do povo, que ele não presta contas, que ele não serve para nada. Ele não abriu processo contra essas pessoas, elas estão a falar aquilo que elas pensam, estão livres de falarem o que elas pensam. Contudo, nós também pensamos diferente, mesmo falando o que quiserem falar de Venâncio Mondlane. Enquanto Venâncio Mondlane não provar para nós que ele não é aquilo que ele nos mostrou ser, aí também podemos mudar de ideias, mas até agora está tudo bem. E não estou a dizer que o governo de Venâncio Mondlane não venha a ter erros. Nós não somos tão inocentes assim, nós, o povo moçambicano, não somos tão inocentes. Não é porque quando era o presidente Samora Machel não havia erros, já havia sim, mas a diferença é que Samora Machel, ele procurava combater esses erros junto com o povo. Ele mostrava interesse em combater. É isso que está a faltar aqui, neste nosso governo de agora. O nosso governo não está interessado, parece que ele não está interessado em corrigir nada. Então, amados irmãos, vamos fazer uma oração pelo nosso amado Albino Manguene, que Deus venha fazer justiça sobre ele, sua vida e sobre todos os injustiçados em Moçambique, em nome de Jesus. Somente ele para nos defender. Grandioso Deus, grandioso Pai, em nome do teu Filho amado, eu quero te apresentar o Ministério Público, Senhor, nas tuas mãos. Esse Ministério Público que tem julgado muitas vezes, Senhor, sem justiça. Eu quero te apresentar nas tuas mãos, Senhor. Venha, meu Deus, eu sei que há juízes que são tementes a ti e que trabalham bem, mas também eu sei que há juízes que se deixam corromper pelo diabo. Então eu quero te apresentar esses juízes do diabo, Senhor. Venha repreender todos os demônios. Venha jogar por terra. Venha manifestar o teu poder. Venha, meu Deus, justificar, Senhor, justificar Albino Manguene para a tua glória, para a tua honra. Deus, venha fazer a tua obra, porque, Senhor, se o Senhor nos manda pregar a verdade, nós não podemos calar. Então estamos a apresentar essas pessoas que nos levam para o tribunal, que nos levam para a barra da justiça, que nos levam para vários sítios. Venha tomar conta, venha mostrar o teu poder, Senhor. Venha repreender, meu Pai, todo o mal na vida dessas pessoas e que todos os culpados, Senhor, não merecem viver nesse mundo. Tira as suas vidas. Eles não precisam mais viver aqui, Senhor. Manda-lhes direto para o inferno, em nome de Jesus. A não ser que eles se arrependam. Fala com eles, Senhor, para que eles se arrependam. Caso eles não aceitem, Senhor, livra-nos dessas pessoas, em nome de Jesus. Livra Moçambique dessas pessoas. Essas pessoas não estão a dar frutos dignos. Não estão a dar, Senhor. Ou mete na cadeia, venha desmascarar
podres dessas pessoas, Senhor. Venha desmascarar, mete na cadeia, faça alguma coisa, mas tira, Senhor. Tira de perto de nós, livra-nos, Senhor, desses demônios. Livra-nos, Senhor, porque nem pessoas já não são, já são demônios, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, venha manifestar, meu Pai, o teu poder, a tua obra, Deus poderoso, que o teu nome, meu Pai, seja glorificado, que o teu nome, meu Pai, seja exaltado. Eu entrego, Senhor, Moçambique nas tuas mãos. Eu entrego o povo moçambicano nas tuas mãos. Eu entrego, Senhor, esta sexta-feira, dia 13, nas tuas mãos. Se foi feito algum trabalho, Senhor, na macumbaria contra alguém lá, para poder prender, que venha cair por terra em nome de Jesus. Se é algo da carne, alguma ordem superior, venha fazer justiça, Senhor. Chegou a hora, meu Pai, apressa-te em nos livrar e nos ajudar. Que fiquem confundidos e envergonhados todos aqueles que procuram a nossa alma. Que voltem atrás, que se cubram, todos eles. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder, a tua obra. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Venha manifestar o teu poder, a tua obra. Eu te peço em nome de Jesus. Eu entrego, Senhor. Eu entrego, meu Pai, esta oração nas tuas mãos. Faça justiça. Eu creio no teu nome, eu creio na tua palavra, em nome de Jesus. Amém.